Que a paz do Senhor seja com todos, amém? 2 Coríntios 4,10 diz: porque as armas da vossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Eu entendo assim que as nossas guerras hoje, elas não são religiosas. Teve um tempo que eu pensei, devido às vezes muitas conversas, muitos debates, né? Eu achava que as nossas guerras eram religiosas, e eu percebo que elas não são religiosas, elas são ideológicas, né? O texto está falando aqui de argumentos, raciocínios, né? E como é essa guerra hoje? Eu entendo, pastor, de uma cultura revolucionária tentando destruir uma cultura conservadora da família, da crença em Deus, da educação genuína, até eu estava percebendo até a maneira como a gente corrige os nossos filhos. O Estado, o governo, as instituições que estão sendo criadas vêm para tipo assim, tentar ajudar, entre aspas, a gente não pode mais dar-lhe uma surrazinha no nosso filho porque o vizinho liga para o conselho. Então a gente percebe que está sendo tirada, por exemplo, porque o amor de disciplina, né? É bíblico isso, o amor disciplina. E qual é o nosso papel nesses dias? Como cristão, usando esse texto aqui, eu entendo que nós precisamos desconstruir doutrinas e reconstruí-las, porque as armas da vossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então nós precisamos lutar muito nesses dias, não com armas físicas, né? É com armas em Deus. Nesse tempo tem doutrinas que se levantam contra as verdades de Deus. Eu estava estudando algumas: a doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Jezabel e a doutrina de Mamon. A doutrina dos nicolaítas tem a ver com um ensino deturpado, heresia, pessoas que vêm para corromper a igreja de fato. A doutrina de Jezabel, vocês sabem, né? É a sedução através de várias maneiras, através do próprio ensino também, né? A manipulação. Doutrina de Mamon é a avareza, é o materialismo, e nós como igreja nós vamos lutar contra essas três coisas nos últimos dias. E nós precisamos se armar, nós precisamos guerrear, porque são doutrinas e não espíritos. Porque se fosse espírito, a gente chamava o pastor Cléo para expulsar. Mas como é doutrina, a gente precisa desconstruir elas e reconstruir elas. E isso se dá onde? Isso se dá na mente. Aí a gente volta e vai lá em 2 Coríntios capítulo 4. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então a gente percebe que existe muita gente que está com a mente cauterizada, fechada, e nós precisamos ajudá-las. Nós precisamos desconstruir algumas coisas, usando o quê? Usando o que nós temos de mais precioso, que é o que liberta, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos lutar muito nesses dias, usando as nossas armas e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então você só tem poder para punir a desobediência quando você for obediente. Quem vive em desobediência não tem poder para condenar, para punir nada. Quem não cuida, por exemplo, da sua família não pode aconselhar a família alheia, a família dos outros. Quem não cuida do seu casamento não pode ajudar o casamento do outro. Quem não cuida das suas finanças não pode aconselhar o outro nas finanças dele. Por quê? Porque não tem testemunho. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Nós precisamos entender que as nossas armas, elas não são carnais, e nós precisamos estar debaixo dessa obediência. Essa obediência, posso dizer que ela é invisível,
ela não é simplesmente física, porque às vezes tem pessoas que obedecem por benefício, não por honra. Quando eu falo de obediência, eu não falo de uma obediência cega. O faraó, ele cria uma lei para matar as crianças, né? Uma lei que ia contra os princípios de Deus. A gente conhece aí alguns partidos que estão criando isso, né? Que criam isso. Inclusive, no final eu queria ler aqui algumas leis, algumas PLs que estão tramitando no Congresso Nacional. Não sei se vai dar tempo, que vocês precisam conhecer, que talvez muitos não leiam. Então Faraó aqui, ele cria uma lei que vai contra os princípios de Deus. E como é que você vai obedecer a uma lei que manda matar as crianças? Como é que você vai votar em um partido que manda você tirar as crianças do ventre, que manda você matar as crianças, que manda você ir contra a moralidade de Deus? Aqui as parteiras, elas não obedeceram, elas desobedeceram aqui. Se elas não obedeceram aqui a ordem de Faraó, elas estavam em desobediência. O que vocês acham? Entenda uma coisa aqui, pessoal, a lei de Deus, ela é moral. Muitos homens criam leis para prejudicar os mandamentos de Deus, e nós precisamos estar ligados nisso. A esquerda está fazendo isso, né? Vários países, né, comunistas, socialistas, que usa o pensamento marxista, faz isso, a gente sabe, só estudar. Então usa aqui para destruir as próximas gerações, que é um propósito deles, para destruir o casamento, a casa, a família, para destruir os lares. E aqui nesse texto de Êxodo, as parteiras, elas desobedeceram ali a lei, né, no caso do homem, criada. Aí você me diz: não, mas nós precisamos obedecer às autoridades, né, porque Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus. Aí eu pergunto: e se essas autoridades estiverem em desobediência a Deus? Quem é que nós vamos obedecer? Se é para a gente viver em obediência. Aí eu me lembro de um versículo que está na Bíblia que diz assim, ó: importa obedecer a Deus do que aos homens. Precisamos se armar com conhecimento. A Bíblia diz que o povo pereceu porque não é porque faltou a comida, porque faltou água, é porque faltou o conhecimento. Então muito crente, muito cristão estão perecendo. Muito cristão não estão vindo, por exemplo, na oração, porque faltou o conhecimento, porque tem a mente fechada, porque tem a mente cauterizada e quer do jeito dela e não do jeito que Deus está ordenando. Isso, por exemplo, da gente desobedecer às autoridades traz confusão, né? E vão querer matar a gente, vão querer perseguir. Aí realmente é perseguição. Por exemplo, o povo de Deus, desde a primitiva, ela tinha base para desobedecer a lei dos homens, mas ela não tinha base para serem insubmissas. Por isso elas morriam, né, martirizadas, porque elas não negavam. A gente percebe muita gente negociando, né, a sua fé, negociando por prazer, por um prato de lentilhas, negociando as verdades de Deus. E para que uma verdade se estabeleça, uma mentira, ela precisa ser derrubada. Coloca para mim aí Jeremias 1:10. A gente percebe, por exemplo, para que uma mentira ela seja arrancada, a verdade ela precisa ser implantada. Para que a injustiça seja derrubada, a justiça ela precisa ser exercida por nós, pela igreja. Nós precisamos, eu conversava com o Tarcísio sobre isso, nós precisamos elevar o nível de justiça. Nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. Nós precisamos usar a arma mais poderosa que Deus nos deu, que é o conhecimento, que é a sabedoria. A sabedoria diz lá em Provérbios, é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. E nós precisamos usar. A gente percebe hoje o quanto nós precisamos de sabedoria para discernir o que é uma fake news, o que é mentira, o que é verdade. Nós precisamos. Então, uma pessoa que não tem uma influência do Espírito Santo, ela é engodada muito fácil, né? Por isso eu termino perguntando para vocês: e você aí, está pronto para lutar pela moralidade de Deus? Você está pronto para desconstruir doutrinas e reconstruí-la? Você está pronto para guerrear contra essas ideologias de uma cultura revolucionária tentando destruir uma cultura conservadora? Nós possamos nos revertir do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Amém?
Obrigado pelo tempo.